Nosso Lar 2, Os mensageiros, né? Salas lotadas. O cinema ajuda a reconfigurar condicionamentos mentais. A inteligência suprema mandou Jesus para isso, né? Daqui 100 anos não estaremos mais aqui. Mesmo sem nenhuma religião, eu tenho certeza. Nesse vídeo, você irá conferir se vale a pena assistir ao filme Nosso Lar, mesmo não sendo espírita, a impactante experiência espiritual na sala de cinema, o que a doutora Ana Beatriz pensa sobre reencarnação, Jesus Cristo, religião, a surpreendente relação entre intuição e mediunidade que todos nós temos e muito mais coisas incríveis. Assista até o final. É uma outra proposta em termos de história, porque o próprio autor, o André Luiz, ele se propôs contar a história dos outros. Ele, olha, no primeiro livro eu já contei a minha história. A minha história. Eu agora vou contar a história desse grupo aqui, liderados por esse homem aqui, por esse espírito chamado Aniceto, que é o Edson Celulari, que interpreta. Ele é o protagonista dessa história, mas eu vou integrar um grupo de resgate que vai à Terra para ajudar espíritos que estão em vias de fracassar. Que teriam não mais chance. E aí você muda o paradigma da situação, você muda o panorama e pensa assim, opa, eles estão vindo nos ajudar a não dar ruim, como se diz, né? Eles estão vindo para dizer, vamos reconstruir essa parte, vamos... Então, como é que a espiritualidade ajuda as pessoas? Como é que, sem interferir no livre-arbítrio, porque se você interferir, não vale. A modificação não é real. Exatamente. Né? Se você tirar a pessoa da figura A, botar ela na figura B, ela nunca vai saber qual é o caminho entre as figuras. E aí, essa relação entre o mundo espiritual e nós aqui encarnados é a essência dessa história. Eu falei, que magnífico. Então, legal o primeiro filme se passa muito na cidade espiritual e esse segundo filme ele se passa basicamente na Terra. Porque entre esse grupo, o movimento ao contrário. Entre essas três histórias que a gente acabou fazendo por licença dramática, fazendo uma conexão entre elas. A gente escolheu na adaptação 3 histórias que simbolizassem as histórias do livro, que são muitas histórias, e a atuação dos mensageiros nesse resgate, nessa tentativa de auxílio. E é fantástico, porque aí você começa a tirar um monte de camadas de entendimento, né? Das famílias que reencarnam juntos, dos projetos em grupos, dos projetos que dão certo, dos projetos que não estão dando certo, da ideia de que não estamos sozinhos, da ideia de que amor e perdão salvam realmente, que somente amor e perdão acabam salvando as pessoas. Não, e dá uma legitimação para uma coisa assim que a gente no fundo a gente, qualquer pessoa eu acho, a gente tem algum momento que a gente percebe que tem alguma coisa. É isso, é o estalar. Existem muitas crenças e religiões no mundo inteiro e na história, mas independente das muitas diferenças entre essas religiões, todos os fiéis e até ateus sempre buscam 2 coisas primordiais em comum: propósito e felicidade. Essa é uma busca de todos nós seres humanos, no sentido mais profundo da palavra. Se você quer se aprofundar nesse assunto e aprender a detectar seu real propósito de vida, ser mais feliz e ter mais paz, temos um link na descrição e nos comentários fixados que pode te ajudar muito. E lembre-se sempre, o essencial é invisível aos olhos. E aí você fala, vi não, mas sentir. Eu digo que tem uma coisa que as pessoas estão muito ligadas a ter que ver, a ter que tocar, né? Tipo assim, eu acho até que a inteligência suprema mandou Jesus para isso, né? Olha aí, ouçam, toquem, vejam. Quem tem um ouvido de ouvir, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que tá além dessa coisa material, que existe um sentimento que as pessoas têm que treinar esse sentimento e dar vazão a isso, né? Até porque essas relações com o mundo espiritual, tem uma pergunta no livro do Kardec, no livro dos Espíritos, Kardec não, livro dos Espíritos, né? Eu não vou saber qual é o número, me perdoem, mas ele pergunta assim, qual a influência que os espíritos exercem sobre nós? E os espíritos respondem laconicamente, muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que vos dirigem. E isso não é só pelo bem. Sim, os dois lados. Você está suscetível a ser levado, influenciado por aqueles seus pares e semelhantes que, no mundo espiritual, têm ainda os mesmos desejos que vocês. E aí, caramba, isso te coloca no lugar de algoz e vítima. Que é a coisa da frequência. Algoz e vítima. Eu não sou só vítima. Sim. Eu sou algoz também. A coisa das obsessões, das desobsessões, das possessividades. E aí, talvez aí a gente abra todo o cartel de Freud. Nessas relações, todos os de Jung, tudo isso vem. Você começa a olhar as relações humanas que transcendem a matéria. Eu acho que Freud menos.
Mas Jung muito. Mas essa coisa... Né? Um foi pegando no outro. Freud, ele fala muito dos desejos não realizados da matéria. Mas os Jung já põe uma questão que o Viktor Frankl fala muito. Eu não sou especialista, você que é. Todos esses foram grandes nomes, tanto psiquiatra como autores e pensadores geniais. Se você se interessa pela leitura de temas relacionados à psiquiatria, mas com a linguagem mais fácil e moderna, recomendamos demais os livros da doutora Ana Beatriz. Vamos deixar um link com um desconto limitado na descrição e nos comentários fixados. Mas assim, quando eu vejo que você tá falando de desejos e desejos inconfessos, os recalques, e você tá em sintonia com espíritos que também têm os seus mesmos desejos e seus recalques e etc, etc, você acaba potencializando as suas imperfeições. Com certeza. É sobre isso que eu quero dizer, entendeu? Essa conexão, quando ela liga com o mundo espiritual, ela potencializa de uma maneira que a gente não sabe onde vai parar. Exatamente. E até porque todos temos graus maiores ou menores de mediunidade. Isso é outra informação que as pessoas precisam entender claramente. Essa intuição que você tem é mediunidade. Você concorda com o que foi dito sobre a intuição ser uma espécie de mediunidade? Comente abaixo. Porque a intuição que todo mundo tem, né? Nem todos vão pegar um lápis, botar a mão na testa e escrever um livro, né? Mas assim, todos estarão em sintonia com o mundo invisível, em maior ou menor grau. E isso faz com que estejamos absolutamente suscetíveis a estarmos em contato com mensageiros e não mensageiros. Mensageiros você está chamando dos positivos. Os mensageiros são esses espíritos cujas vidas são mensagens vivas. Não é a mensagem que o Edson, que o Aniceto traz. É o que ele faz, o que ele age, o que ele é, que é uma mensagem. Então, o processo de transformação também parte para eles. E é muito bacana ver um mensageiro ou um anjo da guarda, um mentor espiritual se emocionar. Porque a gente começa a partir da ideia do processo evolutivo, ele existe para todos. Então não é porque um espírito de luz evoluído que não se emociona, muito pelo contrário. Não, quando dá certo o crescimento do outro, ele cresce também. E quando não dá certo? Ele também se entristece. Quando o seu protegido cai no buraco, ele se entristece. Você vai esperar quantos anos forem necessários? Vai. Mas você vai ficar triste. Com certeza. A lágrima não vai deixar de cair. Com certeza. Né? Esses livros do André Luiz estão recheados de espíritos altamente evoluídos que tem um parente que tá no buraco. O André Luiz, o pai do André Luiz, ele não conseguiu nem visitar o pai depois que ele desencarna. A mãe chega e fala, seu pai não está em condições boas de ser visitado, ele está em zonas mais densas. Caraca, eu não consigo nem visitar meu pai. Então, essas relações espirituais, elas fazem parte, elas são a base, literalmente, desse filme muito legal. Que muito me atraíram para contar a história. Então é como se o nosso lar né, que a gente vai chamar de fosse essa coisa daqui para lá. Sim. Né, pro novo habitat. E o nosso lar 2 é de lá pra cá. Absolutamente. Né? Você vendeu o peixe já melhor que eu. É a mão dupla da vida. De qual dos dois filmes você mais gostou? Nosso Lar 1 ou Nosso Lar 2? Comente abaixo. E aí, assim, a vida depois da vida tem todas essas características. O que você vai fazer com isso? Essa talvez seja a única proposta que o filme faz. Eu acho tão brilhante, assim, quando a gente se torna responsável pelas nossas vidas. Porque o que a gente vê hoje, eu não sei se isso você vê lá no teu grupo espírita, eu nunca vi uma massa tão grande de pessoas com medo. Medo de fazer o que elas se propõem, de fazer por onde o coração pulsa, mas num medo que eu acho que as pessoas... Esse medo é muito em função dessa coisa de... como se quisesse o tempo todo alguém que puxasse ali. E não existe esse caminho. Eu vejo sim. Assim, o Emmanuel diz, o medo paralisa, né? Exato. O medo, ele congela a pessoa. E é quase uma prisão, né? O medo é algo que paralisa e cega os nossos sonhos, nos impedindo de viver uma vida plena, feliz, cheia de propósitos e realizações. Existe um vídeo onde a doutora Ana Beatriz fala sobre esse assunto, sobre a importância de descobrirmos para que nascemos, quais os nossos talentos, qual o nosso propósito de vida. É um vídeo realmente revolucionário e imperdível. Vamos deixar um link na descrição, nos comentários fixados e no card acima. E nós estamos aprisionados por inúmeros medos, e medos que são projetados a partir de desejos que a gente nunca vai alcançar. E as mídias sociais vieram enaltecer isso. Como toda grande novidade tecnológica, ela pode ser usada
para edificar, construir e melhorar, mas se uma grande maioria usá-la para destruir, atrapalhar os processos evolutivos, né? Para promover maldade e desumanidade, quando é que você sintoniza primeiro? É a história dos vilões que fazem sucesso. Por que os vilões fazem sucesso? Porque as pessoas sintonizam. Que é um caminho mais curto. Elas reconhecem, né? Mas talvez a gente precise contar histórias de heróis humanos. Exatamente. Como Cristo, como Jesus nessa série. The Chosen é fantástico. Como o André Luiz, que é o nosso herói, mas é um cara que saiu de um lugar de suicídio inconsciente. Exatamente. Como o Aniceto, que é um mensageiro que não precisa nem mais reencarnar, ele já cumpriu um processo evolutivo, e ele tá ali lá no buraco, ajudando quem precisa. Exatamente. Então talvez a gente esteja carente de uma nova construção imaginária, e o cinema, e o audiovisual, e a literatura, e as artes podem fazer isso, né? De construir um novo mundo com novas pessoas, heróis humanos, né? Em novos lugares, né? Em novos lugares. Os vilões, eles são, entre aspas, heróis desumanos, né? Então, inalcançáveis, né? Inalcançáveis. Exatamente. Então, essa série do André Luiz, que espero que renda outros filmes, ela é recheada de histórias que mostram pra gente o que a gente pode vir a ser e o que a gente pode deixar de ser. E sempre melhorando, no processo de melhoria. Mesmo que às vezes você tropece, isso demore 800 anos. Ok. E a mentora lá do nosso grupo, ela pediu para eu transformar a palavra difícil em trabalhoso. O trabalhoso pode demorar mais tempo, pode ter dado mais trabalho. Tá no processo. Mas o difícil impede. O trabalhoso abre a ideia de que você vai conseguir. Que é um trabalho. A irmã Celina, processo, né? Que ela veio lá e diz assim: meus filhos, troquem a palavra difícil por trabalhoso. Veja como é que vocês conseguem reconfigurar imagens mentais. O cinema ajuda isso. Com certeza. O cinema ajuda a reconfigurar condicionamentos mentais que são muito nocivos à nossa sociedade. Talvez a gente esteja fazendo filme também por isso. Eu acho que tudo tem o tempo. E eu acho que o nosso lar tá chegando, né? Tá chegando no tempo que tem que ser. Eu sou uma pessoa que não tem uma religião, tá? Apesar de ter uma fé e exercer minha espiritualidade intensamente. Ana, você tem muita religião. Não, tudo bem. A sua vida, a sua pesquisa, o amor que você tem pelos pacientes, pelas pessoas, é extremamente religioso. Se você for olhar do ponto de vista, não da religião institucional. Não, exatamente. Isso que eu tô falando. Esse sentido de religiosidade... Tem uma espiritualidade. Você tem na sua casa o seu altarzinho, não tem? Tenho. Um monte de coisinhas. Ninguém te disse o que tem que colocar ali. Não. Isso vem da sua conexão, da sua sintonia. Qual é a sua religião? O que você pensa sobre esse tema? Nos conte nos comentários. E eu acho que a gente vai entrar num lugar também, Ana, cada vez mais os espíritos, e aí eu tô dizendo em função do que eu vivo e vivencio. Da tua crença, da tua vivência. Do que eu vivencio. Eu não falo nem mais uma crença, não. É o que você vivencia. É o que eu vivo. Né? Os espíritos estão dizendo pra gente um monte de coisas e que cada vez mais isso vai ficar quase incontestável, de que a vida não acaba, de que o paradigma de que a gente continua vivendo depois que a gente termina os laços com o corpo físico, esse paradigma precisa transformar a tua vida agora. Porque, caramba, a questão não é, né? Vou dar um spoilerzão do filme que estreia amanhã. A questão não é nem você saber que a vida continua, a questão é saber o que você vai fazer com essa informação. Exatamente. Porque se a vida continua, o marido tóxico lá do Ninguém é de Ninguém vai continuar tóxico. Vai morrer, vai continuar enchendo o saco da mulher, achando que a mulher é a possessividade dele. Como é que você faz nessa hora? O assassino vai continuar bandido, vai continuar desumano, tentando matar pessoas de outra maneira no mundo espiritual. As guerras não vão acabar. Né? E, nesse sentido, como é que você melhora esse troço todo? Eu não sei a resposta, mas eu entendo que existe um processo de melhoria. De tomada de consciência. Exatamente. Eu acho que a tomada de esclarecer para as pessoas quem somos, de onde nós viemos e para onde vamos. Não, e uma tomada de consciência pessoal. Então, tem uma faixa de gente que conseguiu pular a linha divisória entre, caramba, eu tenho que olhar alguma coisa além da matéria. Essa faixa de gente talvez esteja trabalhando por um mundo melhor. São as pessoas que estão defendendo os animais, são as pessoas que estão defendendo a natureza, são as pessoas que estão defendendo a família, são as pessoas que estão fazendo o trabalho de defesa da vida
como os que defendem o lado do pessoal do CVV e dos centros espíritas, dos templos, que acolhem pessoas sofrendo. São as pessoas que estão dando comida na rua para quem tem fome, estão dando abraço para quem tem carência. Essas pessoas atravessaram aquela linha divisória do gramado e que, nossa, tem um mundo novo aqui. Mas a grande maioria ainda desconhece. Está no mundo do século XIX, século XVIII, século XVII, relações intrincadas, relações de poder, relações de maldade, né? Relações de desumanidade. Toda essa energia negativa presente na humanidade é realmente muito tóxica e nociva. Ela, infelizmente, vem sendo passada de gerações em gerações. Mas é preciso que sejamos fortes para superar e não sucumbirmos ao mal que isso possa nos fazer, aos traumas que possamos carregar de nossas infâncias sob influência dessa energia tão densa. Existe um outro vídeo onde a doutora Ana Beatriz fala bastante sobre essa questão dos traumas de infância e como superá-los. Vale muito a pena conferir. Vamos deixar o link na descrição, no comentário fixado e no card acima. Eu acho que preencher as pessoas com humanidade nesse momento é o mínimo que a sociedade deveria fazer, com leis, com sensos de justiça, mesmo que a justiça humana seja muito falha, muito incipiente perto da justiça divina. Mas eu acho que assim, o desenho seria esse, porque senão não tem saída. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui 100 anos todos nós não estaremos mais aqui. Com certeza. Tem uma nova geração vindo aqui. Essa nova geração é herdeira do que a gente deixar. Provavelmente nós que voltaremos ou não, estaremos aqui atuando novamente. Mas quem não tiver chance de atuar? É mais engraçado, por exemplo, eu acho que tem muita gente que tem a sensação, e eu noto isso com alguns discursos que eu ouvi de pacientes muitos anos, que eles falavam assim, mas é horrível pensar que continua. Eu falei, depende, né? Porque assim, se você pensar que esse teu recorte de vida ruim agora vai se eternizar, é muito ruim. Mas você está tirando qualquer responsabilidade de mudar essa história. Não tem 2000 anos de opressão de informação dizendo que o fogo eterno vai te consumir para sempre? Como é que você foge disso? Como isso, né? Eu já vejo por um outro lado e sempre vi. Mesmo sem nenhuma religião, eu tenho certeza que a vida continua. Você acredita em reencarnação? Deixe sua opinião nos comentários. Se continua, eu vou ter oportunidades de cada vez melhorar mais. Isso me dá uma leveza. Não acabar, né? Isso não me dá um peso. Eu falo, se você desencarnar e acordar no umbral, tudo vai ficar lá pra cima. Ajoelha e reza. Pede perdão. Vai lá dentro, pede ajuda. Chama pela tua mãe. E eu chama acho por quem te ama, exatamente. Saca? E a tomada de consciência, ela depende do tempo. Eu sempre digo assim, a questão não é quem vai ser salvo, a questão é quem vai perceber como produzir sua salvação. Absolutamente. O que é a salvação? É o tempo, é quando. O que é a salvação? É quando eu me proponho a ir corrigindo os meus erros. Essa é a ideia. Então eu sempre digo, todo mundo está na mesma fila. Uns sabem o que estão fazendo na fila, ou tem o roteirinho lá do que eu tenho que melhorar, outros desconhecem que tem que ter esse roteiro. Tem uma novidade nessa história toda nos últimos anos. A gente que convive com comunicações mediúnicas sérias, idôneas, etc., os espíritos têm dito assim, são os tempos de transformação mais intensos que vocês estão vivendo. Porque a ideia de que o planeta está transformando a sua vibração e que as pessoas que ficarão no planeta precisarão estar em sintonia com essa vibração, com essa nova vibração, essa ideia é estabelecida em vários lugares e para mim é quase várias religiões. Em contexto. Isso está acontecendo, né? Então isso permite que a gente entenda que quem não estiver sintonizado com uma ideia de humanidade humana, ser humano mesmo, uma ideia de humanidade humana, não volta. E aí isso coloca as coisas em outro patamar, porque as pessoas não reencarnam sozinhas. Você não mergulha na barriga da mulher quando o espermatozoide estiver fecundando o óvulo, você vai lá e mergulha. Tem um espírito de luz, de conhecimento que faz isso. Que faz essa materialização, esse processo a conexão de entre tornar o espírito material. Né? Você não tem poder de voltar a nascer. Como você não tem poder de tirar a própria vida. Você até pensa que tira, mas você acorda depois. Exatamente. Então, a ideia de que existe uma seleção espiritual que não é meritocrática, mas é uma seleção do que você precisa, emocional,
ela é uma seleção de sintonias vibracionais. Ela cria hoje, e tem criado nos últimos 30, 40, 50 anos, um alvoroço no mundo espiritual. As pessoas esperam que elas vivam uma experiência cinematográfica e espiritual nas salas de cinema. Essa é a minha proposta, né? Espiritual num sentido mais amplo do termo, da pessoa que entrar não ser a mesma que vai sair. Absolutamente, né? absolutamente. Mexer nessa coisa de despertar. O filme Nosso Lar 2 vem causando impacto e tem temática focada na religião espírita. Sabemos que religião é sempre um tema muito polêmico, mas acreditamos que o ensinamento mais importante que deve ser seguido, independente da sua religião, é o conceito de ter amor ao próximo. Qualquer religião que te induza contra isso, ou te afaste disso, e te torne uma pessoa intolerante e egocêntrica, merece ser reavaliada. Vemos muitos líderes religiosos de diversas crenças, com discursos lindos muitas vezes, mas com atitudes abomináveis. Por isso, tenha sempre seu senso crítico aguçado e seja muito analítico, principalmente para com esse tipo de situações. E antes de apontar o dedo para pessoas que pensam diferente de você, lembre-se, Deus é amor. Não deixe de maratonar nossa playlist ao lado, pois nela existem conhecimentos capazes de transformar sua vida para muito melhor e a custo zero. Esperamos que esse vídeo possa ter te agregado e também te esclarecido sobre a mensagem e impacto do filme Nosso Lar 2, para que você possa avaliar se vale a pena ou não assisti-lo.